Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de fontes sonoras, falaremos de efeito Doppler, que representa a mudança da frequência da onda sonora percebida pelo ouvinte devido à movimentação dele ou da fonte sonora. Estamos na apostila 6, aula 75, fontes sonoras, efeito Doppler. Estamos na página 82. Então, o efeito Doppler, sempre que a fonte e o observador estiverem em repouso, estiverem em parado, verificaremos que o intervalo de tempo entre uma superfície de onda que chega ao observador e a outra superfície de onda, esse intervalo de tempo é igual ao intervalo de tempo emitido pela fonte, ou seja, a frequência da fonte é igual à frequência percebida pelo observador, é que não temos a alteração na frequência, que é devido ao efeito Doppler. Agora, sempre que a fonte e o observador estiverem em movimentação, este intervalo de tempo entre uma superfície de onda e a outra superfície de onda sofre alteração, e essa alteração é representada na nossa frequência percebida pelo observador. E essa frequência é determinada da seguinte forma: é a frequência emitida pela fonte vezes a divisão da velocidade da onda nesse meio, menos a velocidade do observador, sobre a velocidade da onda no meio, da nossa onda sonora, menos a velocidade da fonte. No entanto, tanto a velocidade do observador como a velocidade da fonte deve obedecer uma convenção de sinais. Qual é essa convenção de sinais? Para a direita, consideraremos positiva a velocidade, para a esquerda, negativo. Então, temos aqui a velocidade da fonte é positiva quando ela se desloca para a direita. A mesma coisa o observador. E se a fonte e o observador se deslocam para a esquerda, logo a velocidade é negativa. Cordas vibrantes. Nas cordas vibrantes, teremos o fenômeno já estudado anteriormente, que é das ondas estacionárias, e essas ondas estacionárias estarão relacionadas com o nosso comprimento da corda. Então, os nossos harmônicos, que são os padrões observados na corda, quando esta vibra com a mesma frequência de oscilação das moléculas desse meio. Então, temos aqui que o L vai representar metade do comprimento de onda quando nós estamos no primeiro harmônico. Lembrando que de um harmônico para o próximo harmônico, vamos multiplicando. O segundo harmônico é o dobro do primeiro. O terceiro harmônico, a frequência dele é o triplo do primeiro e assim sucessivamente. Verificamos aqui, quando nós estamos no segundo harmônico, esse comprimento aqui, o comprimento da corda representa duas metades do comprimento de onda. Então, esse é o padrão. Sempre a corda vai representar a quantidade de metades de comprimento de onda. Substituindo na equação da ondulatória, temos que a velocidade é igual a lambda vezes f, e o nosso comprimento é igual a n vezes lambda sobre 2. Esse n é o número do nosso harmônico. Isolando o lambda aqui, isolando o lambda e substituindo aqui e isolando a frequência, verificamos que a frequência de ressonância vai ser igual a n, que é o harmônico, vezes a velocidade, dividido por 2n. Em tubos sonoros também ocorre o fenômeno da interferência e também das ondas estacionárias. Sempre que esse tubo ele é aberto nas duas extremidades, chamamos de tubo aberto, o padrão de harmônico obedece à mesma função das cordas, ou seja, para o meu primeiro harmônico, o meu comprimento agora não é da corda, mas do tubo, representa metade do comprimento de onda. O segundo harmônico, duas metades de comprimento de onda, e assim sucessivamente. Agora, quando eu tenho um tubo fechado, o fechado significa uma extremidade é fechada. Logo, o padrão da onda se modifica, então eu tenho esse padrão. Então, o meu comprimento do tubo não representa mais metade do comprimento de onda, mas sim um quarto, tá bom? Então, verificando esse padrão para esse padrão aqui, já temos a metade. Então, esse padrão representa a metade disso daqui, como se eu tivesse cortado aqui. Então, esse comprimento de onda agora representa um quarto
esse tamanho do tubo representa 1/4 do comprimento de onda. E outra diferença é que os nossos harmônicos aqui, ele aparecem números ímpares só. Então tem o primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico e assim sucessivamente. E cada harmônico representa a quantidade de quartos de cada. Em cada harmônico, o tamanho do tubo representa quantidade de quartos de comprimento de onda. Primeiro harmônico, eu tenho 1/4 do comprimento de onda, o aspecto formado no tubo. Quando eu estou no terceiro harmônico, eu tenho 3/4 e assim sucessivamente. Exercício 1. Quando uma corda de violão é dedilhada, são formadas diversas ondas estacionárias que se superpõem. Cada uma dessas ondas emite um som em uma determinada frequência, sendo a onda mais simples chamada de fundamental ou primeiro harmônico, a que define a nota musical. O conjunto de harmônicos emitido pelo instrumento define o seu timbre. Pede-se uma expressão para a frequência de um harmônico de ordem N emitido por essa corda de violão em função do seu comprimento e da velocidade de propagação das ondas nessa corda. Então, da mesma maneira que nós verificamos anteriormente, equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F. Agora verificamos a relação entre o comprimento da corda e o harmônico. Então, nosso comprimento da corda representa N metades de comprimento de onda. Então, eu vou isolar aqui o comprimento de onda e substituindo a equação fundamental aqui, isolando o F. Então, a nossa frequência do harmônico vai ser igual a N vezes V dividido por 2L. E N vai representar o número de harmônico. Tem bem, um instrumento menor, como um violino, por exemplo, emite sons mais graves ou mais agudos que um violão. Justifica. Então, sabemos que a frequência é determinada dessa maneira, N vezes a velocidade de propagação da corda, dividido por 2L. Então, mudando o aparelho, estamos mudando o L. Então, o que acontece aqui? Ó? Se o meu L ele fica menor, então se eu coloco um número aqui menor, significa que essa conta vai apresentar um número maior. Então, para um L menor, eu tenho uma frequência maior. Frequência maior significa que eu estou mais próximo de uma frequência aguda. Então, ó, como o comprimento L da corda de um violino é menor que a de um violão, o violino, pela equação anterior, emite sons com frequências maiores, mais agudos do que o emitido por um violão. O que ocorre com a frequência do som emitido quando tensionamos mais a corda? Então, verificamos que a velocidade, devido à equação de Taylor, a velocidade ela é estabelecida em função da tração e da densidade linear da corda. Então, a velocidade de propagação dessa onda na corda depende da tração, a maneira como ela está esticada e das características da corda, se ela é grossa, se ela é fina. Aqui representa uma razão entre a massa e o comprimento. Quantos quilogramas por metro eu tenho dessa corda aqui, nossa densidade linear. Ou seja, se nós tensionarmos mais a corda, o que acontece então? Se eu tensionei mais a corda, significa que eu aumentei a tensão, significa que a velocidade também vai aumentar. Se a minha velocidade aumenta, logo a minha frequência também aumenta. Significa que eu terei um som mais agudo, frequência maior. Entender, uma corda mais grossa, mais densa, emite som mais grave ou mais agudo. Então, novamente, eu tenho aqui a equação de Taylor. Então, o que nós temos? Uma corda mais densa, o Mi é maior. Se o Mi é maior, significa que a minha velocidade será menor. Se a velocidade é menor, essa conta vai dar um número menor também. Significa que a frequência tem um número menor, então ela é mais grave. Então, nessa situação, é um som mais grave. Exercício 4. Uma fonte sonora que emite um som de frequência 1000 Hz aproxima-se de um observador com a velocidade de 40 metros por segundo. O observador aproxima-se da fonte com velocidade de 5 metros por segundo.
sendo a velocidade do som no ar 340 metros por segundo, determine a frequência ouvida pelo observador. Então, de acordo com o efeito Doppler, sabemos que essa frequência percebida pelo observador é determinada desta forma. F, quem que é F? A frequência emitida pela fonte sonora, que é 1000 Hz. V, a velocidade do som no meio, no nosso caso o ar, 340. Agora vamos utilizar a convenção de sinal. Sempre que algo se deslocar para a direita, a sua velocidade é positiva, para a esquerda, negativa. Então, substituindo os valores, 340 menos da fórmula, o observador se aproxima. Se ele se aproxima, ele se desloca para a esquerda, logo a sua velocidade é negativa, menos 5. Na parte de baixo, 340 menos da fórmula, a velocidade da fonte. A fonte se desloca para a direita, logo a sua velocidade é positiva. Substituindo, fazendo regra de sinais, menos com menos vai dar mais. 340 mais 5, 345. Menos com mais aqui na nossa multiplicação. Quando eu for te eliminar um parênteses aqui, vai ficar 340 menos 40, que vai dar 300. 345 dividido por 300 multiplicado por 1000 vai dar uma frequência percebida pelo observador de 1150 Hz. Pessoal, finalizamos essa aula 75, falamos sobre efeito Doppler e ondas estacionárias em corda, em tubo aberto e fechado. Qualquer dúvida, falaremos na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.